Então vamos começar aqui o nosso roteiro, falar sobre os acontecimentos aí do esporte no fim de semana e vamos começar com o Campeonato Brasileiro, né? Porque tivemos aí um confronto, o primeiro confronto que a gente vai falar, talvez o principal confronto aí do fim de semana, que é o Corinthians e o Flamengo, que iniciaram aí uma trilogia de confrontos que vão até agosto, né? Já que os times vão se de final. E que semana do nosso timão, né, Nath? Que semana do nosso timão. Começou aí eliminando o Boca Juniors na Bombonera, um empate heróico, depois vencendo nos pênaltis, com o Cássio tendo aí um grande desempenho. O Cássio tá tendo bons desempenhos, O Cássio tá né, tendo uma reviravolta na temporada, né? Todo mundo sabe aí que aconteceu aquela babaquice com ele, um dos grandes ídolos da história do Corinthians. Sim. Foi ameaçado e tal por torcedores e tal, uma história que envolveu a polícia. A gente fez matéria sobre isso, então você leia ali no Metrópolis Esportes. Mas ele tava numa fase ruim e tal, não que justifica, obviamente, nenhum tipo de violência, nenhum tipo de ameaça. Mas ele realmente não tava na melhor fase, mas agora tá sendo um dos principais jogadores do Corinthians nesse momento excelente que o Timão tá vivendo, né? Então o Corinthians venceu o Flamengo nesse primeiro duelo aí, como eu falei, dos três confrontos, os 3 encontros que esses times vão ter, por 1-0, gol contra do Rodinei, nosso né? Querido Nosso Rodinei, querido Rodinei, sim. novamente, aí, que vinha bem, vinha sendo elogiado, mas voltou a comprometer com uma grande atuação do Cássio, um time do Corinthians aí que ainda está bastante desfalcado, né, de alguns dos seus principais jogadores, Renato Augusto, William, quem mais? O Fagner não jogou. Então, o Corinthians aí que muita gente, Nath, falando que é um time ainda que não joga aquele futebol vistoso, não joga, não é um time mais talentoso que o Corinthians ou o futebol brasileiro já viram. Mas tá aí, vivaço, né? Nas 3 competições. É o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Vai enfrentar o Flamengo pela Libertadores e vai defender uma vantagem tranquila de 4-0 sobre o Santos. Rafa, alô Rafa, nessa quarta-feira pela Copa do Brasil. Então eu queria que você falasse um pouco desse Corinthians, Nath, né? Desse momento aí, né? Pra você é surpreendente, a gente já pode considerar o Corinthians um candidato a títulos nessa temporada ou é só um momento mesmo e os principais times vão realmente conquistar o Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, que é o que a gente geralmente considera os favoritos, mas aí o Corinthians, né, querendo furar, né, querendo penetrar nessa festa, entrar de penetra nessa festa. Vamos lá, Nath, só com você a palavra. Eu acho que o Corinthians vem num momento muito bom, né? Óbvio que a gente tem que esperar grandes coisas do Corinthians. O Corinthians é um time que tem muito nome aí na história, conquistou muitas coisas, mas eu acredito que a gente também não pode pegar alguns desempenhos pontuais e colocar isso como definitivos na temporada, né? Corinthians veio grande atuação do Cássio, né, que a gente já comentou, Cássio eleito craque da partida, fez belíssimas defesas, acho que o Corinthians está começando a se organizar novamente e principalmente conseguiu se organizar bem com o Vitor Pereira expulso, né, logo no primeiro tempo, que é o técnico do Corinthians. Então acho que eles conseguiram se organizar bem, acho que é isso, pontuais e trabalhando devagar, né, esperando resultados pontuais também e escalando cada degrauzinho, mas eu acho que o Corinthians tem muita chance de conquistar aí o brasileiro, de bater agora novamente de igual para igual com outros grandes times do Brasil. Eu concordo com você, eu acho que realmente tem sido bem a cara do Corinthians, do que o torcedor gosta, né? Aquele time que não é exatamente o mais talentoso, mas vai na raça, né? Vai ali com as peças que tem, conseguindo e trabalhando na humildade ali para conseguir os resultados, né? Você citou aí o Vitor Pereira expulso, foi num lance que o Ayrton Lucas, né, derrubou o Adson na área no primeiro tempo ainda, e o Vitor Pereira, que depois do jogo falou que tem dormido muito mal, por isso que ele tá meio nervoso, e aí ele foi expulso, né? E realmente o Vitor Pereira tem sido aí um cara que tem pregado, né, a humildade desse Corinthians e falando que é um time que tá criando casca pro resto da temporada, né? E ele citou, obviamente, como eu falei no começo, na minha introdução, que o jogo contra o Boca Juniors, que realmente é o tipo de jogo que dá moral, né, para um time seguir a temporada, né? Foi um jogo, como eu falei, o Corinthians meio que deu a bola pro Boca Juniors, deixou o Boca Juniors jogar e se defendeu ali os 90 minutos, muito nervoso, né, imagino, pro torcedor do Corinthians, e conseguiu levar pros pênaltis. Aí pros pênaltis teve Cássio, né, novamente aí, o Matheus, nosso estagiário aqui de esportes, ele fez uma matéria sobre esse momento do Cássio, sobre os 600 jogos que o Cássio completou com a camisa do Corinthians esse fim de semana, então falando, né, realmente de uma das figuras centrais do Corinthians, um dos símbolos, né, desse Corinthians aí dos últimos anos, bastante vitorioso. O Corinthians é o vice-líder, né, do Campeonato Brasileiro, como eu falei, tem 29 pontos, né? Um ponto atrás do líder Palmeiras. E o Flamengo, né, que vinha de um 7-1 também contra o Tolima, né, a gente achando,
Pedro e Gabigol, agora vai rolar, né? O Pedro toda marcou partida, né? exatamente, o Pedro Isso. marcou 4 gols, o Gabigol se movimentando bem. E aí, para esse jogo, eu não sei se o Pedro estava cansado, se tem algum problema, né? Mas novamente o Pedro, que vem sendo um dos assuntos aí do Flamengo, né? O Pedro não vai ter chance, o Pedro não tem minutos. Sempre quando ele entra, ele corresponde, né? O que acontece com o Pedro no Flamengo? Porque ele é um jogador que entrou só no final também do jogo, no segundo tempo, contra o Corinthians, mesmo tendo um bom desempenho durante a semana na Libertadores. Então o Flamengo, né, eu queria que você falasse, Nath, também um pouquinho do Flamengo, né, que não faz essa cara, por favor, não sofra, já temos o Rafa aqui, já tem outra pessoa sofrendo. O Flamengo que realmente não apresentou um bom futebol, né, apesar de ter criado algumas chances, Vitinho e tal, né, exigindo algumas boas defesas do Cássio, não foi um Flamengo ali sólido, né, durante grande parte da partida. Em vários momentos o Corinthians, mesmo com, né, tudo que a gente já falou ali, com menos recursos, foi melhor na partida. Então, e o Flamengo, Nath? O Flamengo também, ele veio com, nas estatísticas, né, maior posse de bola, mais chutes a gol, passes mais precisos, só que a gente também tem que ver, eu acho, antes de eu dar minha opinião, que o Flamengo veio também de uma má fase no início, né, beirando lá a zona de rebaixamento. Galera apostando nessa editoria, né, Samir Melo, que o Flamengo ia ser rebaixado esse ano. Então agora a gente está voltando a se organizar, né, voltando a se impor dentro de campo. Eu acho que é muito bom ver o Flamengo de novo sabendo se organizar, tendo muitas chances para gol, se impondo um pouco mais, mas ainda falta, assim, ainda falta aquele Flamengo que todo mundo espera e conhece, porque tem um peso, né, esse time tem um peso a camisa. A gente também tem que pensar, né, que tem Copa do Brasil essa semana, então jogos importantes, o Flamengo precisa de uma vitória. Então acho que são escolhas, né, a gente ainda está tentando se estabelecer em competições, conseguir resultados importantes, voltar a vencer com mais regularidade, frequência. Com mais frequência. Mas é isso, ainda precisa dessa garra, assim, para defender o time. Muito bem, como a Nath citou, temos aí, talvez, né, algo que explique esse jogo mais morno do Flamengo, pode ser o confronto pela Copa do Brasil durante a semana, que na quarta-feira o Flamengo tem um confronto difícil contra o Atlético Mineiro, lembrando que o Atlético venceu a primeira partida no Mineirão por 2-1. Exatamente. E o Corinthians talvez tenha entrado mais solto, mais relaxado, porque, como eu falei, né, o Corinthians tem uma vantagem de 4-0 sobre o Santos, construída aí no primeiro jogo, né, e também faz o jogo da volta na quarta-feira, né, deve ser uma vantagem muito difícil do Santos conseguir.